Boa noite, pessoal. Quem aqui está empolgado para essa palestra que vai começar agora? Disse eu! Eita, que a responsabilidade agora subiu, viu? Estou até sentindo aqui a energia de vocês. Queria começar agradecendo o Vinícius, a Alaine, a Catapulta, Thaís, toda a organização do evento. E eu estou aqui hoje para levar para vocês um conteúdo que eu acredito que pode ser muito útil. Quem aqui deseja prosperar e se sente bloqueado? Quem aqui quer dar o próximo passo, ir para o próximo nível e de alguma maneira se sente travado? Pois é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu queria começar apenas contando para vocês alguns casos clínicos. Cadê minha apresentação? Está aí, gente? Estou aguardando vocês. Como vocês já sabem, eu tenho uma clínica de hipnose aqui no Distrito Federal. É a primeira clínica especializada em hipnose. E essa clínica, a gente tem 2 unidades, uma no Lago Norte e outra em Águas Claras. Quem aqui gostaria, de alguma maneira, de ser atendido por nós? Às vezes você tem um trauma, às vezes você tem algum tipo de bloqueio, uma trava emocional, e você já está pensando assim, caracas, isso aí poderia me ajudar. Porque no final das contas, com a hipnoterapia, o que a gente se torna especialista é em mudar pensamentos, sentimentos e comportamentos. Então, eu quero te convidar, nesse momento, a já levar um presente do VC Instituto para a sua casa. Pegue o seu celular, pegue o aplicativo do Instagram e acesse lá o Instagram do VC Instituto. Todos que começarem a seguir a gente agora e que entrarem no nosso post que está fixado lá no nosso feed, é o post que eu estou lá como palestrante, né? É uma apresentação assim, ó, parecida com essa. Todos que entrarem lá e seguirem a gente a partir de agora e comentarem bem assim, ó, nesse post, top. Tem que comentar top, ok? Todos que comentarem top vão receber um áudio de auto-hipnose. VC Instituto. VC Instituto. Se vocês tiverem dúvida, na hora que estiverem saindo, tem o banner. E lá embaixo do banner está escrito lá. Você tem que entrar então no nosso Instagram, seguir. E aí você vai comentar assim, ó, lá nesse post, que é o post de palestrante, igual está aqui, eu estou lá. É o que está fixado bem no início. Você vai comentar top. Você vai receber um áudio de auto-hipnose no seu direct. Então aproveite. E junto com esse áudio tem um presente também, que eu não vou contar qual é agora, mas está lá. Já junto com esse áudio vai chegar no seu direct. Beleza. Ok, então nós vamos falar sobre o bloqueio da prosperidade. E quando a gente fala sobre esse assunto, eu vou sinalizando aqui, né? O passador não está funcionando. Ou está? Eu não entendi aí qual é o sinal. Eu sinalizo ou não? Sim, ok. Na hora que eu levantar o braço aí, vocês passam para mim, fechou? Então tá. Já fiz essa pergunta, quem aqui quer prosperar se sente bloqueado? Eu queria comentar com vocês alguns casos clínicos. Se puder colocar aqui para mim também o retorno, ajuda. Tim, pode passar aí para o próximo. Levantei a mão aqui, ó. Então tá. Alguns casos que eu já atendi na clínica que vão servir para esclarecer esse momento para a gente, tá? Eu atendi uma dona de uma casa de festas, que ela falou para mim assim, Vitor, eu quero prosperar, eu quero ir para o próximo nível em termos empresariais, mas eu vou confessar para você, tudo que eu estou fazendo aqui foi para provar para o meu ex-marido que eu poderia ter a minha própria autonomia. Vitor, eu quero prosperar. Um barbeiro virou para mim e falou bem assim, Vitor, eu montei a minha barbearia, porque um dia meu pai virou para mim e falou bem assim, olha, eu não acredito que você vai dar certo, e eu prefiro ter um filho viciado do que ter um filho que corta cabelo, porque cortar cabelo é coisa de mulher. E aí esse homem estava lá, falando isso para mim, aos prantos, porque ele dizia, Vitor, eu estou aqui, não é por causa disso, mas meu pai me falou isso um dia, e eu estou aqui porque eu quero tratar o meu vício em cocaína. Ele tinha se tornado um viciado para atender esse desejo do pai como uma resposta inconsciente, porque algo dentro dele queria simplesmente atender aquela expectativa e acabou cumprindo aquela maldição ou aquela profecia
que o pai tinha lançado sobre ele. Um publicitário entrou lá e falou para mim assim: Vitor, eu só queria ser visto pelas pessoas. E esse publicitário já tinha uma empresa de marketing grande, mas agora ele estava afundado numa depressão, porque a empresa dele já tinha chegado no nível, e ele falou: nossa, as pessoas me veem, mas isso não me satisfaz. Uma advogada entrou lá e falou: Vitor, eu quero agora faturar mais ainda, eu quero entrar para um concurso público, porque eu acredito que se eu passar aqui em Brasília nesse concurso público, vai ser uma coisa extraordinária, mas eu não consigo, eu estudo, e não consigo passar em nenhum concurso, eu não entendo o que está bloqueando a minha prosperidade. E aí ela falava para mim que tinha escolhido direito só para agradar a mãe. E eu ouvia aquilo e pensava, entendi. Vai fazer sentido já, gente, isso aqui que eu estou comentando com vocês. Um médico sentou lá e falou para mim assim: Vitor, eu estou me sentindo bloqueado na minha prosperidade. Eu perguntei: por que você montou o seu consultório? Por que você escolheu medicina? Foi para fugir da pobreza. Qual é seu problema atual? Meu problema atual, Vitor, é porque eu já ganho muito bem. Mas eu não acho que eu preciso aumentar o valor da minha consulta. E o que você quer? Eu quero prosperar mais e mais. Mas qual o seu problema atual? Eu não consigo aumentar o valor da minha consulta. Quanto que você está cobrando? 450. A especialidade dele, tem gente que cobra 800. Eu ouvi aqui, eu falei, não, tem um bloqueio aí de prosperidade. Foi para fugir da pobreza. Um confeiteiro sentou lá e falou para mim assim: Vitor, eu sei tudo o que precisa ser feito, mas eu não consigo fazer. Eu sei tudo o que precisa ser feito, mas algo me trava. Quantos aqui se sentem desse jeito? Sabem tudo que precisa ser feito, mas algo trava você. Muitas vezes, o que está acontecendo conosco é justamente esse bloqueio da prosperidade. Próximo. Então, quem sou eu? Hoje eu tenho mais de 2.800 horas de atendimento clínico. Eu tenho mais de 273 pacientes atendidos. E também temos lá na nossa unidade sede mais de 163 avaliações no Google. Hoje eu sou sócio proprietário do VC Instituto, essa rede de clínicas. Hoje a gente tem a formação em hipnose, a gente tem cursos de desenvolvimento humano. E quando a gente está ali ministrando e ajudando as pessoas, todas as semanas, muitas vezes todos os dias, eu atendo pacientes que querem prosperar, mas se sentem em algum nível emocionalmente bloqueados, travados. Talvez você se sinta exatamente dessa mesma maneira. Você já sabe as coisas até que são de marketing, são de vendas, e para você não teve muita coisa nova nesse evento até então. E aí você se pergunta, mas o que existe de errado comigo? Próximo. O sucesso do seu negócio vai depender apenas da qualidade das suas decisões e ações. E uma pessoa que está bloqueada de alguma maneira, não consegue ter decisões e nem ações que são prósperas, que são boas, que são produtivas, que ajudam a construir riqueza. Essa pessoa que é uma pessoa que está bloqueada, tem qualidades de decisões e ações que são inferiores ao potencial que ela tem. Próximo. E existe uma diferença entre aqueles que prosperam ou aqueles que quebram as suas empresas. Quem aqui tem negócio? Quem aqui tem um negócio? A maioria tem um negócio. Quem aqui está pensando em abrir um negócio? Então, a maioria aqui tem esse perfil, já tem o seu negócio. Mas qual é a diferença entre os que quebram ou aqueles que prosperam? A diferença está no próximo slide. São os loops de comportamento. As pessoas que prosperam são pessoas que estão em loops de comportamento que são positivos. Isso aqui é um gráfico que a gente usa dentro do VC. Esse gráfico aqui você não vai encontrar em nenhum outro lugar. E ele explica exatamente o que ocorre dentro do nosso comportamento. Basicamente, todo mundo está num loop. Vira para quem está do seu lado e fala assim, você está num loop. Agora, para o outro lado, você está no loop. Fala comigo, eu estou num loop. Pode ser mais forte, eu estou no loop. Todo mundo tem algum tipo de loop. Muitas vezes o loop em que você está é um loop negativo. E o loop negativo faz a sua empresa quebrar.
O que é esse loop? É um loop que envolve pensamentos, que geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados. Aí você volta a analisar esses resultados, volta a ter pensamentos negativos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, resultados negativos, e você entra naquele ciclo vicioso que o Vinícius comentou hoje pela manhã. Um ciclo onde sua empresa muitas vezes existe apenas para pagar suas contas, e após pagar suas contas, você já não consegue mais ver a sua empresa indo para o próximo nível. E você fica girando nisso todas as semanas e todos os meses. Entra mês e sai mês, e as contas simplesmente empatam, ou às vezes as contas são até maiores do que as suas receitas. Essa empresa está num loop negativo, porque você, empresário, está nesse loop negativo. Existem loops que são neutros, e existem loops que são positivos. Uma pessoa que prospera a sua empresa está num loop positivo. Ela tem vários bons pensamentos, sentimentos, comportamentos que levam ela todos os dias a prosperar mais e mais e mais. Vitor, e a pessoa que está no loop neutro? A pessoa que está no loop neutro também está vendo sua empresa decrescer. Porque se você ficar parado, uma hora você vai ficar obsoleto. Com tanta tecnologia, com tanta mudança, se você ficar parado, você vai ser ultrapassado e a concorrência engole você. Quando a gente pensa sobre esses loops, é muito importante a gente entender que não adianta tratar apenas os sintomas. Os resultados atuais da sua empresa são sintomas. Sintomas desses loops. Muitos que estão aqui precisam apenas mudar um pensamento. Outros precisam mudar apenas um sentimento. E na hora que essa mudança acontecer, a prosperidade vem natural como um rio. Se a gente ficar o tempo todo só atacando sintomas, o que vai acontecer é que você vai permanecer nos ciclos neutros ou nos loops negativos. Tratar só o sintoma é algo passageiro. Aquela dona da casa de festas resolveu que ia comprar produtos novos em um momento de baixa de mercado. Resultado, estava com uma dívida enorme. E aí ela vinha me contando tudo isso. Aí eu pensava, não, sabe o que é? É porque isso que você está me falando não é uma causa emocional, não é. Isso aí é apenas um resultado. Quer tratar um resultado com um outro comportamento, mas o emocional não está ajustado. Não consegue resolver o problema. O dono da barbearia, nessa ideia de crescer, mostrar para o pai, chegou lá fragilizado, não só porque tinha essas feridas emocionais, mas porque também tinha feito uma ampliação de estrutura física sem estar preparado. Ele falou, eu vou montar um salão lindo, e aí na hora que eu fizer isso eu vou vender mais, mas ele não tinha nem equipe. E ele sabia que precisava de ter equipe, mas ele acreditava que era o salão físico. Mas o salão físico era só para mostrar para o pai. Era só para, mais uma vez, provar para o pai. Não era porque ele queria prosperar de fato. Quando ele começava a falar dentro da clínica, num livre discurso, e a gente ia usando uma técnica que é a técnica da livre associação de ideias, você ouvia ele falando. Não, porque também tem outra coisa, Vitor. Quando eu tiver esse espaço grande, meu pai vai ver tudo isso, ele vai se orgulhar de mim. E ele vai ver que eu realmente prosperei. Sintoma, tratando apenas sintoma. Um médico ali virou para mim, depois de ser perguntado, cara, quando é que você aumentou sua consulta? Quando é que você vai aumentar sua consulta? Porque ele estava com essa queixa, né? R$450. Ele, não, eu aumentei já. Eu falei, mesmo, você aumentou? Eu não entendi, então. Por que você está aqui? Mas me conta. Quando foi que você aumentou essa consulta? E ele vira para mim e fala assim, aumentei faz 3 anos. Aí, oxe. Cara, faz muito tempo, seu preço já está obsoleto. E achando que isso era a solução. Não era. O que estava tratando ele, o que estava bloqueando ele de prosperar, era um outro sentimento.
é porque ele já tinha resolvido o problema da pobreza. Não era mais um problema para ele. E na hora que aquele problema foi resolvido, qual era o outro motivador para ele crescer mais ainda? Não existia. E eu estou contando tudo isso porque existe algo dentro de você, um impedimento. Esse impedimento está conectado com essas duas histórias que eu vou contar agora. A gente estava terminando a nossa unidade lá em Águas Claras, aí lá na frente da recepção tem como se fosse uma pracinha com uma fonte. E um menino de mais ou menos uns 7 anos estava num carrinho de rolimã, elétrico. Nunca tinha visto isso, porque eu parei e fiquei assim, fiquei bobo, sabe? Falei assim, nossa, tem esse tipo de brinquedo agora. O menino acelerava e freava e dava uns cavalos de pau, Dai. Que eu olhava assim e falei, meu Deus do céu, que doideira. Aí eu via aquele movimento ali na pracinha e eu falava assim, gente, esse menino com um carro ia fazer um estrago. Consegue imaginar, gente? Uma criança com um carro de adulto, o estrago que faria? Dando cavalo de pau desse jeito? Uma outra situação, eu estava na casa de amigos, precisava tomar uma decisão importante, eles tinham pedido a minha ajuda. Olha que doideira. Vitor, vem para cá, a gente queria conversar com você. Meus amigos, eles têm essa oportunidade. Quando as pessoas pedem ajuda, a gente entrega ajuda, ainda mais são pessoas queridas para nós. E aí eles perguntaram, Vitor, a gente vem para cá e tal, a gente precisa conversar, a gente queria sua orientação para algumas coisas que a gente está vivendo, e você é uma pessoa importante para nós. E como são amigos próximos, eu fui até lá, sentei com eles. Gente, no ápice da conversa, assunto sério, sério. As crianças desse meu amigo interrompiam a conversa o tempo todo. E ele não conseguia colocar essas crianças no lugar delas. De falar, meu filho, olha, não dá, agora o papai está numa conversa séria. E elas vinham e interrompiam, estavam atrapalhando. Imagina se você tivesse uma criança no seu pé o tempo todo, e você precisando fazer coisas que são importantes e difíceis, e essa criança te atrapalhando. Como é que seria isso? Seria algo bom? Ou seria algo bem ruim? Imagine seu maior problema atual. O que aconteceria se sua versão de 7 anos de idade tomasse uma decisão para esse problema? O quanto isso seria bom? Quem acha que seria bom, faz assim. Quem acha que seria ruim, já pode fazer assim, ó, para eu ver daqui. Ah, seria ruim? Entendi. A questão mais interessante, e que aí eu quero pedir para que agora você abra o seu coração, porque eu vou falar uma verdade e vou falar essa verdade com amor. Vocês me permitem, gente, falar uma verdade com amor? Posso? Quero ouvir essa permissão mais forte. Posso ou não posso? Então eu vou falar essa verdade com amor. A questão é que muitos de vocês podem estar passando exatamente por isso agora. Você pode estar se comportando como essa criança, e isso é o que nós chamamos de sequestro emocional. É quando a sua criança interior assume o controle na hora que não deveria assumir. E aí as coisas se estragam na sua vida. É como se você estivesse segurando o carro da sua vida, indo na direção daquilo que você quer construir. E é lindo, a estrada está maravilhosa. E de repente, essa criança começa a gritar dentro do carro. E você começa a ficar nervoso, e daqui a pouco você tem que parar o carro, porque essa criança está gritando. Ou pior ainda, muitas vezes essa criança começa a ficar agitada, e ela vai na direção do volante e ó, pá! De repente o carro bate, porque ela assume de fato o controle. Isso é o conceito de sequestro emocional. Todos nós temos uma criança dentro de nós. Ai, Vitor, é uma criança mesmo? Não, isso é uma metáfora, é um símbolo para falar sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso emocional. Todos nós temos essa criança. Podem passar para mim, por favor? Se essa criança estiver no controle do seu relacionamento, imagina só como é que vai ser.
Imagina essa criança no controle do seu relacionamento com clientes, com quem que já tem empresa. Será que vai ser bom quando ela olhar para um cliente que está chorando desconto, quer acabar com a sua margem, e aí ela fala assim, não, dá, mesmo que você sofra prejuízo, dá esse desconto para ele, vai lá e dá. Será que se essa criança estiver no controle do seu relacionamento com os seus empregados, você vai ficar suportando aquele cara que está roubando você, que não está produzindo, aquele cara que está enrolando, a classe B ou até a classe C? Ai, Vitor, por quê? Porque eu acho ele tão bonzinho, eu acho ele tão legal, ele me ouve quando eu estou passando por problemas. Um empresário sentado comigo essa semana falou isso. Eu falei, cara, esse cara é tão ruim com você, não produz na sua empresa, você está me falando que esse cara às vezes rouba você sabe que ele faz isso, porque você não demite esse cara. Ai, Vitor, se eu demitir ele, para quem que eu vou contar os meus problemas pessoais na empresa? Hã? Tem uma criança dentro desse empresário que está no controle nessa hora do relacionamento dele com empregados. Se essa criança estiver no controle das suas finanças, o que vai acontecer? Será que ela vai pegar e, em vez de fazer a compra na hora certa, ela fala, não faz isso, não faz isso. Ou, na hora que precisar fazer um investimento, que é um investimento que vai se tornar um ativo para você, que vai construir ainda mais o seu emocional, suas finanças, seu jeito empresarial, ela vai falar, não faz isso. Ou talvez até ela vai pegar todo o limite que você tem e vai gastar, falando, não, eu quero é prazer, eu quero que você me alimente, você alimente os meus prazeres, eu quero que você me faça feliz. Será que isso faz bem para você? O quanto a sua criança está no controle hoje. Se essa criança estiver no controle da sua empresa, será que você realmente prospera? Será que você realmente consegue ir para o próximo nível? Se essa criança estiver no controle da sua empresa, já acabou. Sua empresa vai permanecer paralisada, obsoleta. Infelizmente, essa criança é que impede você de fazer 1 ano de vendas em 30 dias. Próximo. Essa criança, muitas vezes, essa criança muitas vezes te trava por conta das suas necessidades, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus medos infantis. Porque se você fosse governado apenas pelos seus sonhos, desejos, medos atuais, talvez a sua vida seria desafiadora, mas você realizaria muito mais. Porque você tem uma capacidade muito maior do que a criança que está dentro de você. Mas o problema é, muitas vezes, essa criança interior, ela está no controle. Ela está dominando você. O Vinícius falou aqui, né? Mulheres fortes, homens fracos, crianças rebeldes. Muitas vezes essa criança interior sua, ela é uma criança rebelde, que está no controle da família. Porque os papéis estão todos invertidos. Próximo. A pessoa que te impede é a criança dentro de você. Essa é a única pessoa que impede você. Infelizmente, existem negócios que nasceram para satisfazer a necessidade da criança. Só que esses negócios estão fadados a parar, a diminuir, a decrescer. Aquele médico que simplesmente foi fazer medicina e estava tendo dificuldade de aumentar sua consulta, estava deixando o negócio dele ser governado pela necessidade da criança de fugir da pobreza. Aquela mulher que estava tendo aquela dificuldade enorme de fazer o concurso público e passar, estava deixando essa área da vida dela ser governada por aquele desejo de criança de agradar a mãe. Então faltava muita motivação para ela produzir mais. Aquele barbeiro que estava lá para tratar o vício, estava deixando a vida dele ser governada por essa criança, pelo desejo infantil da criança de simplesmente provar para o pai. Aquele publicitário estava deixando a sua vida ser governada pelo desejo infantil
de ser visto. Só que depois que todos esses desejos foram satisfeitos, não existia mais motivo para a empresa crescer. Se a sua empresa nasceu para satisfazer uma necessidade da criança que existe dentro de você, depois que essa necessidade for satisfeita, não vai existir mais motivo para você crescer. Então, muitas vezes, você está olhando para o seu negócio atualmente, está falando, caramba, eu estou travado mesmo no faturamento, eu estou travado no mesmo estado da empresa, e eu sei o que tem que ser feito, mas o que está acontecendo comigo? Muitas vezes é porque a sua criança dentro de você está bloqueando e a travando. Essa criança lá dentro está condenando o seu negócio. E se continuar desse jeito, o seu negócio é como uma bomba relógio de autodestruição que está simplesmente programada e vai estourar. Quando você menos esperar, pum! Ai, Vitor, esse grito agora mexeu comigo aqui. Tem vários negócios que hoje estão desse jeito. Porque estão presos em loops negativos e loops neutros. Empreendendo para sobreviver e não empreendendo para prosperar. Você pode empreender para prosperar. É nisso que eu ajudo as pessoas. Você está preso em ciclos viciosos. Vinícius já falou sobre esses ciclos. Então, o que é essa criança interior? Essa criança interior é um símbolo para o seu eu emocional. É uma representação das suas emoções. É o seu inconsciente que não aprendeu algo ou aprendeu algo errado. E aí o teu inconsciente imaturo leva você para a qualidade de decisões e ações ruins. Quantas vezes no seu negócio essa criança interior está levando você justamente para isso, para esse problema, para esse bloqueio. Na hipnoterapia a gente se torna especialista em trabalhar isso aqui, ó, teu inconsciente, levando para ele peças de informação através de sugestões e experiências que vão mudar ele de uma forma muito mais rápida, ou que vão ensinar algo para ele novo, fazendo com que processos que com olhos abertos precisam de muita repetição se tornem muito mais rapidamente absorvíveis. Ou seja, coisa que você precisa repetir, muitas vezes em uma sessão de hipnose, uma sessão, você incorpora aquele novo padrão. A gente tem depoimentos no Google de pessoas que falaram bem assim, ó, nossa, em 5 sessões eu mudei muito mais do que eu mudei em 3 anos de terapia. Mas por quê? Porque em 3 anos de terapia é muita insistência e repetição para o teu inconsciente absorver. E na hipnose se forma uma ponte entre consciente e inconsciente que permite você tomar decisões e ações de muito maior qualidade mais rapidamente. Você não precisa repetir tanto, rapidamente você absorve. Como você está lidando com essa criança? Existem 2 tipos de pessoas, as pessoas que ensinam essa criança e as pessoas que são dominadas por essa criança. As pessoas que são dominadas por essa criança interior, vivem padrões de repetição. Então ela pega e cai sempre no mesmo erro, sempre no mesmo erro, sempre o mesmo tipo de relacionamento, sempre o mesmo tipo de funcionário ruim, sempre o mesmo tipo de cliente ruim, sempre o mesmo faturamento ruim e negativo. Repete padrões. Quem é dominado pela criança acaba rebelando padrões. Então, em vez de fazer tudo igual, ela sai do 8, vai para o 80, faz o completo oposto e também vive vários prejuízos. Ela vive de extremos. Não existe maturidade nem inteligência emocional nessa pessoa. Elas explodem. Ficam com raiva facilmente, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com essa pessoa? Elas são facilmente manipuladas, porque essa criança faz com que ela perca o juízo. E essa criança leva ela, como aquela criança que convence o pai no mercado ou no shopping, a comprar o brinquedo a qualquer custo. Essa pessoa
que é dominada pela criança interior, ela vive uma postura de vitimização diante da vida. Ela olha para a vida e muitas vezes se sente como impotente, sem conseguir fazer nada. Talvez você olhe para o seu negócio e fala, não tem nada que eu possa fazer. Mas sabe, isso é um sinal disso aqui que vocês estão vendo. Uma pessoa que é dominada pela criança interior, vive padrões de reclamação, fica falando mal de tudo que está acontecendo o tempo todo. Por quê? Porque ela não pode fazer nada. Uma criança só pode reclamar da vida. Uma criança só pode falar mal das coisas. Uma criança não pode fazer nada, porque é uma criança. Se essa criança estiver no governo da sua vida, dominando você, existem padrões de orgulho, porque a criança tem isso. Tem hora que ela vira e fala assim, eu sou muito melhor que você. O orgulhoso olha com desprezo tudo que é alto.